Olá, eu sou Lisandro Nakaki de Souza, coordenador de projetos sênior do Imaflora e coordenador do programa Soja na Linha. Hoje eu estou aqui com o Thiago Masson da TNC para comigo apresentar o lançamento de um conjunto de 3 documentos que lançamos no ano de 2022, visando fortalecer os compromissos de eliminação do desmatamento nos biomas da América do Sul, pelo mecanismo da transparência, ampliar a transparência e melhorar a comunicação das empresas que possuem compromissos com os compradores e partes interessadas. Então, para começar, Thiago, antes de falar dos documentos, né, Thiago, fale um pouco mais de você e da TNC. Legal, Lisandro. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Uma satisfação falar um pouquinho desses 3 filhos do Imaflora e da TNC, né? Bom, eu sou Thiago Masson, estou na TNC há 3 anos, na Nature Conservancy aqui no Brasil há 3 anos, na função de coordenador de soja sustentável. Para quem não conhece, a The Nature Conservancy é uma organização internacional sem fins lucrativos. A gente teve nossas primeiras sementes institucionais semeadas ainda na década de 50. Nós atuamos hoje em mais ou menos 70 países e territórios, né? A gente tem projetos de conservação desde as florestas tropicais na Indonésia até o sul da Argentina, aqui na Patagônia. E aqui no Brasil a gente atua a partir da década de 80, e nós atuamos basicamente em 3 regiões prioritárias para nós, né? Na Mantiqueira, temos um trabalho muito forte com a questão de restauração e com água. Nós temos um trabalho também na Amazônia e no Cerrado, né? E um pouco da nossa conversa aqui é falar um pouquinho do nosso trabalho com desmatamento e conversão zero para a produção de soja. Legal, Thiago. Como você disse, né, nós temos aí 3 frutos de uma colaboração Imaflora e TNC, dentro da agenda do Soja na Linha, né, o programa que nós temos aqui no Imaflora de fortalecimento da cadeia da soja. Então conta, assim, para começar, esses 3 documentos, qual que é o arranjo, né? Como é que eles se dão, por que eles existem nesse processo de fortalecer a transparência dos compromissos? Vamos lá, legal. Primeiro, por que desses documentos, né? A ideia é que tanto o Imaflora quanto a TNC possam contribuir para um setor da soja na questão de monitoramento e transparência de originações livres de desmatamento, de conversão e com respeito aos direitos humanos, né? Acho que 2 coisas importantes para a gente ressaltar. Primeiro, que é uma abordagem extremamente colaborativa, né? Todo esse documento, a gente não reinventa a roda, esses 3 documentos são baseados em princípios, em referências internacionais que dão base a essas 3 linhas de atuação. Outro ponto importante também é que eles se comunicam, é um diálogo entre eles, né? No primeiro documento que você vai falar, o foco são as traders, né? O público-alvo são as traders. O segundo, o público-alvo são o que nós chamamos de downstream companies, que são as companhias, as empresas que compram a soja dessas traders. E o terceiro documento são os de auditores. Então existe essa convergência de indicadores entre eles. De fato, né? 3 documentos que organizam um processo de transparência partindo de algo onde as empresas comunicam o seu progresso. Um segundo momento onde, se é possível, as empresas fazerem a checagem aí, os interessados, né? E que essa comunicação possa ser verificada por meio de sistemas, de estruturas de auditoria bastante robustas. Os 2 primeiros documentos, 2 primeiros guias, eles foram lançados por meio de webinars que estão disponíveis na plataforma do Imaflora no YouTube. Tá? O primeiro documento, Soja Sem Desmatamento nas Entrelinhas, um guia para a transparência, foca nessa primeira parte que o Thiago contou, né? Os indicadores, partindo daquilo que é orientando, né, a empresa em fazer o anúncio, ou demonstrar aquilo que ela está comprometida, quais ações realizam dentro dessa agenda e tudo mais, né, para partir para o momento de dizer qual que é o volume de soja originado em cada ambiente de atuação e, com base nesse volume, demonstrar o quanto está rastreado, o quanto está monitorado, tendo essas informações, indicar o quanto da soja está livre de desmatamento e conversão nos biomas onde ela atua. Esse é o escopo do primeiro documento que você pode checar mais na plataforma do YouTube. O segundo guia, Thiago, você pode falar para a gente um pouquinho dele também? Sim, posso sim. O segundo guia tem como foco, como eu mencionei, as downstream companies, que são as empresas de alimentos, as empresas de ração animal que compram a soja dessas empresas, das traders, né? Então a gente dá um passo à frente na cadeia de originação de soja. E assim como o primeiro documento, ele tem primeiro ele se baseia em referências internacionais, se quiser, a gente de novo não reinventa a roda.
Os dois documentos, acho que é legal mencionar também que passaram por um estresse muito importante antes de serem lançados, né? Nós fizemos inúmeras consultas, tivemos inclusive no primeiro documento uma consulta pública aberta para traders, enfim, para todos os interessados, sociedade civil, enfim, setor público, privado, que pudessem obviamente contribuir com esses documentos, né? E na prática, o segundo documento, acho que tem uma outra sinergia com o primeiro, que é como se fosse um storytelling, né? A gente tem um começo, o meio e fim. A gente começa com perguntas muito básicas, porém extremamente importantes, né? Quais que correlacionam os compromissos públicos das downstream companies com a soja que está sendo originado com desmatamento e conversão livres, né? Livres de desmatamento e conversão e com respeito a direitos humanos. Então, assim, a gente pode entender que esses documentos são um storytelling com começo, meio e fim, que começam com informações básicas, desde a caracterização da empresa, quais são os compromissos públicos daquela empresa, né? E parte para evidências, né? Primeiro, sobre originação de que aquela empresa origina, no caso das traders, ou se a empresa que está comprando daquela trader, quais são as características que ela deve observar antes de tomar a decisão para a trader A, B ou C, em termos de, primeiro, de monitoramento, a gente entra em detalhes como monitoramento de indiretos na cadeia. Segundo, a transparência, como que a trader comunica essa informação para a sociedade como um todo. E mais importante, quais são as evidências que aquela trader traz no seu documento. Então, acho que é importante esse casamento entre as evidências que a trader traz por meio do primeiro documento, com as informações importantes, o chave que a downstream precisa buscar quando ela se depara com inúmeros fornecedores de soja, e a partir daí esse documento, na prática, é um guia para ela consiga de fato identificar qual é aquele fornecedor ou quais são aqueles fornecedores que entregam a soja com desmatamento e conversão zero, né? E obviamente com todo o direito, com todo o respeito aos direitos humanos. Não, muito bem colocado, né? Uma vez que é importante salientar que relatórios de progresso são procedimentos padrões adotados por empresas no Brasil, em outras regiões do globo também. Porém, cada empresa adota o seu mecanismo, a sua metodologia, né? Então a gente tem um processo aqui de ter esses guias para harmonizar de que maneira que vai ser reportado o progresso, e aí em outro formato, facilitar os compradores terem a correta interpretação e entender aquilo que eles estão adquirindo. Um comentário breve também, Thiago, porque hoje nós temos, né, 2022 foi lançado uma regulamentação da União Europeia devido à diligência, existe a regulamentação do Reino Unido também, pendente aí de definições finais, né, mas também tem a Alemanha, a França possui a dela. Como isso pode contribuir para essa agenda? É bem apontado, Lisandro. Esses documentos eles são lançados num momento bastante oportuno em termos de mercado, de acesso ao mercado, né? Quando a gente olha, por exemplo, a União Europeia, a gente tem uma legislação sendo discutida já bastante avançada, já passou pelo Parlamento, hoje está nessa fase de revisão trilateral, que é Parlamento, Comissão e Conselho, mas que basicamente vai dizer o seguinte, a partir de uma data X, que é o cut-off date, que parece uma palavra super desconhecida, mas a gente explica nesses documentos o que é um cut-off date, o que é um target date, o que é um reference date, né? Então a gente traz todo esse embasamento técnico e esmiuça isso numa questão mais simples possível, né? Então existe toda essa sinalização de mercado, né? Mercados que vão... A questão de se você ter as empresas começarem a avançar com uma originação, com desmatamento e conversão zero. Quando a gente fala conversão, a gente está falando de outros biomas não florestais, como o Chaco na Argentina, como o Cerrado aqui. Também tem se tornado um alavanca importante de acesso ao mercado. A gente tem sinalizações da União Europeia, a gente tem sinalizações do Reino Unido, que agora não é mais parte da União Europeia, mas também está avançando numa legislação muito parecida com desmatamento ilegal zero. Na União Europeia é desmatamento ilegal zero e conversão, né? Que vai ser discutido no primeiro momento também, talvez na primeira fase de revisão. Nós temos sinalizações de outros mercados importantes, como a própria China, né? A Duas COPs, por exemplo, assinou um bilateral com os Estados Unidos, em que, entre várias ações conjuntas para a melhoria das questões climáticas, né? De ações a serem tomadas por ambos os países para não deixar que essa régua suba de 1,5 graus até o final do século, mas também de aumentar a fiscalização para reduzir a importação de bens com desmatamento ilegal. Portanto, esses documentos saem no momento que também que o mercado internacional está discutindo muitas questões de monitoramento e de transparência. E aí vamos falar do terceiro documento, né, que é o guia de verificação dos relatórios de progresso, ou seja, verificar se o que foi relatado em termos de progresso é uma informação verdadeira, né? Se está embasada, se tem evidências, se tem registros. Então esse é o terceiro documento que ele vem contribuir, complementar todo esse processo e gerar uma condição favorável. O guia de verificação dos relatórios de progresso, ele surge, na verdade, de um piloto
realizado no ano de 2020, numa trader no Brasil, no qual fizemos um exercício de auditoria do relatório de progresso dessa empresa, adotando um framework que havíamos lançado em 2019. Ambos documentos disponíveis no site, na plataforma Soja na Linha. O exercício, adotando aquele framework que é baseado no termo de referência da moratória da soja, né, ele apresentou certas limitações, né? Em linhas gerais, a auditoria segue sempre procedimentos comuns, porém a especificidade do compromisso da moratória da soja em relação a especificidades e indicadores de relatório de progresso demonstrou para nós que era necessário construir um novo documento, né? Então, a ideia de construir todo esse conjunto de 3 documentos vem desse exercício que nós, com a TNC e outros parceiros, estamos realizando nos últimos anos. O documento Guia de Verificação, ele basicamente divide em 3 etapas, né? Ou seja, são 3 etapas alinhadas, associadas ao processo de verificação. A primeira etapa é a escolha da organização de auditoria, ou seja, é a pré-auditoria. Ali vamos orientar a competência de auditores, né? Como gerenciar as informações para se preparar para a auditoria, né? Isso é um aspecto comum na moratória da soja, comum na certificação existente para as commodities agropecuárias de maneira geral. Mas essa é a primeira fase, a primeira etapa. É importante que tenha essa organização, esse preparo inicial. A segunda etapa é a auditoria do relatório de progresso. É a ação em si focada na avaliação da conformidade ou avaliação daquele desempenho reportado pela empresa. E aí se divide em 2 etapas, o programa de auditoria, onde você vai estabelecer todo o passo a passo, dia 1, onde eu quero visitar dentro da estrutura, com quem eu quero fazer entrevistas, que tipos de documentos eu preciso, né? Então faz toda a orientação, passo a passo, dos critérios vinculados ao guia de relatório de progresso, né? Aqueles indicadores, como eu vou verificar cada um daqueles indicadores? Passa pelo aspecto de sistema de gestão, para verificar se tem capacidade da empresa de fazer aquela monitoramento, analisa os monitoramentos e vai checar também os indicadores, aqueles percentuais ou volumes totais de soja, de grão que foi reportado no relatório de progresso. Ainda nessa etapa você tem o escopo da auditoria, eu tenho que ter bem claro o que eu estou avaliando, né? É importante destacar isso porque hoje você tem relatórios da moratória da soja que não necessariamente são publicados, né? Que seria importante também no avanço da transparência dentro dos compromissos na Amazônia, ou do compromisso da cadeia como um todo, onde você tem um recorte que é a Amazônia. O relatório de progresso, ele é importante que isso esteja claro. Qual que é esse recorte? Pode ser em termos de municípios, de estados, de biomas. Se a empresa definiu áreas de risco, só monitora áreas de risco, que isso esteja claro. Então, assim, define o escopo da avaliação para que isso seja de fato bem reportado posteriormente. E, por fim, a etapa 3 são os resultados da auditoria, né? Quais documentos que vão ser organizados para serem disponibilizados, né? Qual que é a boa prática da transparência em termos de disponibilizar os documentos. E aí é importante que informações confidenciais sejam protegidas, né? Que você ofereça a informação essencial para que as partes possam analisar e tomar decisões, né? E por fim a comunicação e a transparência desse resultado, onde você pode disponibilizar o site da empresa, o resumo público, o documento gerado ser disponibilizado e comunicado no site da empresa, no site de terceiros, né? Em mesas redondas, né? Em eventos poder ser comunicado também. Então assim, o guia de verificação, ele traz todas essas boas práticas que permita aquele progresso relatado, aqueles indicadores no qual a empresa vem demonstrando evolução, porque é progresso ano a ano, possa ser bem avaliado por uma terceira parte e essa terceira parte emita um relatório para que possa ser comunicado às partes interessadas. Tiago, algum comentário adicional que a gente possa trazer aí em relação a esse fortalecimento da transparência? Quais podem ser os próximos passos? O que nós almejamos, desejamos com isso? Legal. Eu acho que você resumiu super bem. O que a gente não quer desses 3 documentos é que eles fiquem numa biblioteca, né? A gente quer que esses documentos saiam andando por aí. Então, acho que a minha mensagem final é deixar tanto a TNC quanto a Imaflora à disposição das traders, das downstream companies, de auditores,
para que a gente possa ajudá-los, inclusive, a introduzir esses documentos de uma forma colaborativa para eventualmente melhorar não a questão do monitoramento, a questão da transparência e da evidência. Né? Acho que os 3 documentos eles se conectam em 3 elementos importantes, né? Que para manter em pé uma informação sobre desmatamento com versão zero e respeito aos direitos humanos, que é primeiro, monitoramento na cadeia, né? Segundo, é ter transparência, como eu vou comunicar isso para a minha sociedade, e mais importante, a evidência para sustentar essa informação. Então, um pouco esses 3 documentos, eles trazem de uma forma muito objetiva esse passo a passo, né, para como a empresa pode chegar com aquela informação final e com evidências necessárias. Então, acho que a minha mensagem final agora é nos colocar à disposição aí de todo o segmento agroindustrial da soja, para que a gente possa ajudá-los também a introduzir esses documentos internamente. Muito bom, Thiago. E só lembrando, né, as empresas assumiram recentemente na COP27 no Egito, em Sharm el Sheikh, pelo roadmap, né, do setor de agricultura, rumo à manutenção de 1,5 graus centígrados de aumento da temperatura no globo, né, assumiram ali como target date ou a data-alvo o ano 2025. Então é necessário que o progresso seja mensurado para ver qual que é o resultado que será alcançado nessa data-alvo. Exato. Tiago, agradeço a participação, esse bate-papo, acho que vai bastante rico para a gente poder fazer o anúncio desse novo documento, o Guia de Verificação de Relatórios de Progresso, assim como o conjunto dos 3 documentos que foram lançados da colaboração Imaflora-TNC pelo programa Soja na Linha. Obrigado.